Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, por estarmos mais um dia aqui, graças a Ele, gozando de saúde, estamos bem, estamos ainda que vivendo dias difíceis e complicados, mas estamos aqui para engrandecer e para exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de até mesmo algo que eu estava fazendo hoje. Eu estava vendo algumas fotografias antigas, tanto das que nós tiramos com irmãos da comunidade, bem como também das nossa família, e algumas fotos que eu tirei no meu trabalho, em alguns anos atrás. E como foi gostoso, né? Rever pessoas, ainda que seja no papel, mas como foi gostoso rever pessoas, lembrar de situações. Então é sobre isso que eu gostaria de estar falando com você hoje nesse vídeo. Mas antes de tudo, como de costume, eu gostaria que você estivesse dando um like aí nesse vídeo, você estivesse se inscrevendo lá no canal e estivesse acionando também o sininho para você continuar recebendo os vídeos, mensagens que nós fazemos. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre recordações. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, que nós podemos recordar. Que bom é nós podermos relembrar de coisas, não é verdade? Relembrar do nosso passado, relembrar de pessoas que já estiveram conosco há algum tempo na vida, relembrar de fatos que nós vivenciamos, relembrar músicas, relembrar atitudes, relembrar coisas que Deus fez nas nossas vidas, experiências que Deus fez conosco, aliás, que nós tivemos com o Senhor, não é verdade, ao longo da nossa jornada cristã. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje com você a respeito disso, sobre recordações. Todos nós, via de regra, nós lembramos em algum momento das nossas vidas ou de coisas alegres ou de coisas que nos entristeceram em algum momento da nossa vida, por algo que nós passamos, por uma luta que nós travamos com saúde, com desemprego, enfim, tantas coisas. Mas eu creio que algo que nós não podemos nos esquecer nunca, eu creio nisso piamente, é de nós nos relembrarmos sempre a nós mesmos do que Deus fez nas nossas vidas. Eu pergunto para você, você se lembra do dia da sua conversão? Você se lembra como foi? Você se lembra quem foi o pregador? Você se lembra, por exemplo, das músicas que foram cantadas? Você se lembra do lugar onde você se converteu, onde você levantou a sua mão, dizendo: não, eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu preciso desse Jesus na minha vida? Isso é uma recordação. Eu me lembro o ano, por exemplo, em que eu me converti.
eu me lembro o mês em que eu me converti, eu me lembro a denominação pela qual eu vim a conhecer o Senhor Jesus. Eu me lembro de pessoas que estavam ali naquele culto. Eu me lembro, por exemplo, que eu fui andando até a igreja porque era muito perto da minha casa e não precisava, por exemplo, pegar ônibus naquela época, eu não tinha carro. Eu me lembro de que eu tinha uma namorada na época em que eu levei anos para conquistar o coração dela, desde a minha adolescência lá, desde os 15, 16 anos de idade, e ela nunca quis nada comigo, mas justamente no ano em que eu me converti, ela decidiu voltar a namorar comigo, né? E eu me lembro, por exemplo, que eu curtia heavy metal e eu me lembro, tudo isso é recordação. Eu me lembro que um amigo meu, que eu andava muito com ele, gostava muito dele, se converteu também, né? E eu me lembro que ele disse para mim uma vez que ele sonhou e que eu estaria sentado ao lado dele, cultuando ao Deus Todo-Poderoso. Confesso para você que na época eu ri, né? Eu ri, mas disse também que, sei, né? Quem sabe. E alguns meses depois, eu convidei então essa minha namorada, né? Para ir numa igreja. Do nada, era um sábado. Eu geralmente no sábado eu ia para salão, né? Um salão que ficava lá na Celso Garcia. E eu convidei ela para ir numa igreja. E ela, né, disse, tá bom, então vamos. E eu morava praticamente na esquina, aliás, na rua onde eu morava, na esquina da rua onde eu morava, tinha uma igreja católica. E ela era uma pessoa católica, né? Então ela disse para mim, então vamos lá na missa, né? Porque hoje tem missa. Eu falei, não, eu não vou à missa. Eu vou numa igreja evangélica que, por um acaso, eu descobri que tinha no final da avenida que passavam os ônibus lá no bairro de Helena Maria, em Osasco. E eu me lembro porque talvez eu passava por lá, né, em algum momento da minha vida lá. E também porque era perto da minha casa. Mas ela disse, não, vamos. Eu me lembro, por exemplo, e dizem que recordar é viver, né? Eu me lembro muito certinho de que eu coloquei uma roupa social, uma camisa branca, uma calça social, um sapato preto, né? Fiquei tudo arrumado. Por quê? Porque eu tinha ideia de que ir para uma igreja de crente, eu tinha que ir totalmente caracterizado como eles. Enfim, eu me lembro que nós fomos lá no culto, eu fui muito bem recebido pelas pessoas, era Presbiteriano Independente do Brasil, eu me lembro disso. Eu só não vou me lembrar agora o nome do pastor, mas eu me lembro que eu fui muito bem recebido, nós fomos muito bem recebidos. E eu confesso que no momento em que eu entrei naquela igrejinha, uma igreja pequena, a minha vida começou a mudar. Eu louvo a Deus por isso, porque a partir do momento em que eu entrei naquela igrejinha, tinham poucas pessoas, era um culto de sábado, não tinham muitas pessoas, e o culto foi andando, e num certo momento, o diabo, como não podia deixar de ser, ele sussurrou no meu ouvido o que eu estava fazendo ali naquele momento, porque aquele momento, 8 horas da noite, era a hora em que nós estávamos nos dirigindo, eu e minha turma de metaleiros, né, para
pegar o ônibus, o trem, para irmos lá para Celso Garcia. Mas eu não me incomodei, eu ouvi aquela voz, mas eu permaneci firme. Por quê? Porque a palavra de Deus, nessa hora, estava falando mais forte ao meu coração. Aleluias por isso. E eu me lembro também que então minha namorada disse para mim, Paulo, eu estou com dor de ouvido, vamos embora. E eu me lembro que eu disse para ela, se você quiser ir embora, você pode ir, eu vou continuar aqui, porque eu quero ouvir o que esse homem tem para falar. E ela foi embora. Ela foi embora, eu fiquei lá, foi feita a pregação, eles não fizeram apelo, não entendi porquê, não sei se enfim, né? Mas eu me recordo que quando acabou o culto, quando o pastor deu a bênção, né, final, que hoje eu sei muito bem como é que é, ele ficou lá na porta, que é um costume deles, dos presbiterianos, e começou a cumprimentar todo mundo. E quando eu cheguei para cumprimentar, ele disse, que bom que você veio, boa noite, enfim, né? E quem gosta, repete. Irmãos, confesso para vocês que foi uma delícia ouvir aquela frase. Quem gosta, repete. Eu me recordo que daí muitas pessoas vieram me cumprimentar, como nós fazemos aí na comunidade Betsaida. E para minha felicidade, eu conhecia muitas daquelas pessoas, ora na escola, ora na vizinhança. Então, fui para casa embevecido de uma paz, de uma alegria. Como foi gostoso, sabe, eu ter participado daquele culto, daquela reunião. E eu fui para casa. Por que eu estou falando que eu fui para casa? Porque em todo o tempo o diabo ficava me tentando. Olha, você não vai lá, o pessoal já está indo lá para o salão, o pessoal... Não, eu fui para casa. Eu confesso para você que foi muito estranho, né? Eu era um cara muito boca suja, eu falava muito palavrão com todas as pessoas, inclusive com a minha mãe também, né? Era doce na minha boca o palavrão. Mas eu me lembro que eu fui para casa e eu me ajoelhei na minha beliche, que nós morávamos em 2 cômodos, nós éramos em 14 pessoas. Eu me lembro que eu me ajoelhei lá debaixo das minhas cobertas e rezei o Pai Nosso, rezei a Ave Maria, porque era o que eu sabia fazer. Quando foi de manhã, eu me lembro no domingo, eu acordei, eu tinha 19 anos, se eu não estou enganado. Eu acordei e eu falei para minha mãe, quer que eu vá na padaria comprar pão? Minha mãe estranhou. Ué, o que você está fazendo? Você já está acordado? Você já chegou do salão? Eu falei, não mãe, eu não fui no salão. Ontem à noite eu fui num culto, eu fui numa igreja evangélica. E agora eu estou indo lá para que vai ter escola dominical. E minha mãe estranhou muito, mas achou muito bom, né? Porque ela não gostava que eu fosse para salão. E começou ali a minha carreira, a minha corrida no reino de Deus. Eu me recordo que depois disso eu fui outras vezes, aí já fui visitar outros jovens naquele mesmo dia. Ou seja, eu me recordo que aquela juventude, eles me acolheram de tal forma que eu passei a fazer parte daquilo, e as coisas velhas, salão, heavy metal, músicas do mundo, palavrão, essas coisas todas saíram da minha vida assim, muito fácil. Não fumava, eu parei de fumar. Foram assim, muito fácil, porque eu quis tanto aquilo, eu entendi tanto que eu tinha que me converter, que Deus me amava, que pra você ter uma ideia, meu irmão, minha irmã, eu li a Bíblia em 1 mês, porque eu queria conhecer Jesus. Então eu me recordo dessas coisas e eu louvo a Deus, porque foi um tempo assim, muito gratificante. Então, se recordar é viver, eu estou vivendo até hoje.
sabe? Como aquele tempo foi gostoso. E até hoje, quantas coisas aconteceram. Eu costumo brincar, né, sério, ao mesmo tempo, que eu dei muito trabalho para Deus. Então eu me recordo das vezes em que eu queria desistir. Eu me recordo das vezes em que eu ficava bravo, eu ficava chateado, eu ficava um crente chato, né? Mas eu venci. Então essa mensagem hoje é para dizer para você que nós precisamos relembrar o passado. Não para que a gente fique lá no passado, não como muitos crentes que nós conhecemos que ficam contando testemunhos. Nossa, fazia tempo que eu não falava essa palavra, viu? E nem me ouvia falando essa palavra. Mas testemunhos, sabe? Ficar falando aquelas coisas chatas, aquelas coisas que aconteceram com eles lá no passado. Sabe, meu irmão? Deus não quer que nós fiquemos lembrando de um passado amargo, de um passado moribundo, de um passado que não traz glória nenhuma para o nome de Deus. Nós podemos sim falar do nosso passado, de repente, como eu já disse até para você aqui, coisas chatas que eu vivi, mas nós precisamos contar os testemunhos de uma forma que glorifique a Deus, que seja edificante para o reino de Deus. Então, como foi gostoso eu recordar hoje, vendo as fotos de muitos irmãos que já não estão mais conosco, uns porque já faleceram, estão na glória, outros porque estão em outras denominações, migraram para outras igrejas. Mas como foi bom ver, né? Ver, por exemplo, o pastor com cabelo preto ainda, a Vera novinha, ver o meu filho, aleluia, sendo consagrado a Deus, lá ainda onde nós estávamos, lá na época da igreja, lá quando nós estávamos onde é hoje a igreja do Rei Jesus, ver a transição para a igreja lá na Anselmo Perini. Meu irmão, isso é impagável, isso é a nossa vida, sabe? Recordar é a nossa vida. Como foi bom ver, por exemplo, a maioria dos jovens daquela época lá, hoje já estão casados, já são pais, alguns já são até avós, né? Então, como foi bom eu mexer nessas fotografias, como foi bom eu me ver novinho, né? Não que eu seja um velho, mas como foi bom eu me ver em muitas fotos rindo, dando gargalhada. Como foi bom rever os acampamentos, ver os encontros de casais que nós participamos, ver, por exemplo, o batismo de muitos irmãos. Então, como foi bom rever os irmãos do louvor, aqueles que já não estão mais conosco. Sabe, irmãos, como foi bom ver e rever pessoas, ainda que numa fotografia. Então, eu gostaria de dizer para você, se recorde das coisas que te fizeram feliz, comungue com as pessoas. Se você não é como eu que gosta ou pegou o gosto para fazer um vídeo mensagem, mas passe mensagens para alguém, fale com alguém. Como foi bom eu rememorar o dia do meu casamento, o dia da minha lua de mel. Como foi bom rememorar junto com você, porque eu vi você lá nas minhas fotos, né? Hoje nós tiramos fotos, mas nós não imprimimos mais, fica tudo guardada e gravada e arquivada ali no nosso drive, né, do nosso computador, ou agora na nuvem, né, da internet. Então eu quis fazer esse vídeo falando de recordações, e lá se vão nada mais do que quase 34 anos de história.
quantas histórias boas, quantas pessoas passaram pela minha vida, quantas pessoas passaram pela tua vida. Então, seja grato a Deus, sabe? Rememorize a sua vida a cada ano. Nós estamos começando o ano, estamos atravessando um tempo muito difícil, como eu tenho falado nas vídeos mensagens. Como nós estamos vivendo tudo isso, ainda precisamos nos cuidar, ainda precisamos não nos aglomerarmos, ainda precisamos usar máscara, ainda precisamos fazer uso do álcool em gel. E eu espero, em nome de Jesus, que quando tudo isso acabar, porque louvado seja Deus, a vacina já está aí, né? Ainda que vá demorar mais um pouco para eu, por exemplo, e talvez você que esteja me ouvindo também, não sei, mas que nós façamos disso um hábito. Não usar máscara, irmão, porque usar máscara, como eu tenho às vezes falado para a Vera aqui, ninguém merece, né? Porém, é uma necessidade hoje. Então, eu quis fazer esse vídeo mensagem alertando para que eu e você, amém, não venhamos nunca perder a nossa identidade. Eu queria, antes de terminar esse vídeo, até citar a minha sogra. A minha sogra, hoje ela está completando, se eu não me engano, 81 anos de idade. Ela tem Alzheimer e eu não sei se ela vai se lembrar nem do que está acontecendo ali, que hoje é o aniversário dela. Porém, a Vera foi para lá, o Matheus foi para lá, eu não fui para não fazer tanta aglomeração, porque os filhos também vão estar lá. Mas eu me lembro da minha sogra, eu me lembro da primeira vez, aliás, eu me lembro da primeira vez que eu coloquei os pés na casa da minha sogra para pedir a Vera em namoro. Foi muito gostoso, foi muito bom. E relembrar das coisas, sem querer ser repetitivo, é reviver um tempo muito gostoso em que nós vivemos, numa época em que Deus nos proporcionou viver. Amém? Então, que Deus te abençoe. Esse é um vídeo que eu gostaria já de ter feito. Que Deus derrame graça sobre você. Que você se lembre sempre das coisas do Senhor, que o Senhor fez e que você teve a oportunidade de viver, e que você dê glória a Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você e sobre os seus a luz dele, em nome de Cristo Jesus. Fique na paz.